O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, fios do talão. Mini pepperoni. Sistemas de irrigação. E luvas de couro. O talão é a borda do pneu responsável pela fixação do pneu no aro. Os fios de aço de alta resistência dentro do talão fixam o pneu no aro de maneira firme e uniforme. O talão proporciona estabilidade para que as rodas possam girar. Esses fios de aço revestidos de cobre são os músculos do talão do pneu. Nós geralmente não prestamos atenção, mas eles são uma espécie de força oculta. Sem eles, os pneus não conseguiriam aderir adequadamente ao aro e um simples passeio poderia ser extremamente perigoso. A produção começa com bobinas de aço de alto carbono. Uma empilhadeira coloca as bobinas em cones de metal. Um técnico corta as cordas que seguram os fios. Então, o cone fica na posição horizontal sob a esteira rolante. Um sistema motorizado desenrola os fios e faz com que eles deslizem pelo cone. Lá no alto, uma guia posiciona o fio para entrar num descamador. O aparelho possui uma lixa giratória responsável por alisar e polir o fio. Em seguida, o fio passa por um canal cheio de sabão em pó que funciona como um lubrificante seco. Então, o sistema puxa o fio através de uma série de fieiras, cada uma com um buraco progressivamente menor do que o outro. Esse processo se chama trefilação. Esse processo diminui o diâmetro do fio, tornando-o mais longo e mais fino. Esse processo reduz o diâmetro do fio quase pela metade. Um elevador ergue o fio já afinado em direção a uma bobina para enrolá-lo. A bobina encontra-se sobre uma base giratória que leva o fio para a próxima operação. Nesta fase, há 40 bobinas que desenrolam os fios simultaneamente numa velocidade controlada. Cones largos mantêm os fios separados para que se preparem para a próxima fase desta jornada. Uma viagem por dentro de um forno. O forno é incrivelmente aquecido a quase 1000 graus Celsius. Dentro do forno, o calor intenso recristaliza as microestruturas, diminuindo a fragilidade do fio. Então, eles voltam para as bobinas. Os fios mergulham em um tanque cheio de água quente e solução de fosfato. Uma camada de espuma flutuante mantém a solução quente. A solução de fosfato e a lavagem subsequente lubrificam o fio de talão para o próximo processo. Uma segunda trefilação que faz com que fique ainda mais longo e mais estreito. Os buracos da série de fieiras se tornam progressivamente mais estreitos para reduzir o diâmetro ainda mais. Depois de passar pelas fieiras, um tambor enrola os fios. O tambor da frente é sempre mais rápido que o anterior. Porque os fios mais longos precisam ser enrolados mais rapidamente para evitar que fiquem frouxos. O processo de trefilação final faz com que o diâmetro seja reduzido a menos de 1 milímetro. Os fios de talão agora estão na espessura correta. Em seguida, os fios de talão recebem a cobertura de bronze. A camada de bronze faz com que os fios de aço tenham uma melhor aderência à borracha do pneu. Depois que a solução de bronze seca, 2 rolos alisam os fios. Em seguida, eles são enrolados em uma bobina.
Os fios de talão são produzidos em diferentes espessuras e coberturas metálicas para os mais variados tamanhos de pneu. Os fios passam por uma série de testes antes de deixarem a fábrica. Se resistirem a uma força de 600 quilos antes de quebrar, então eles estão prontos para serem enviados para as fábricas de pneus. Quando os fios de talão são instalados nos pneus de borracha, eles se tornam uma importante fonte de força, mantendo a segurança durante o movimento do veículo. O mini pepperoni é excelente para um lanche rápido. Pode ser feito de carne vermelha ou de aves. Esse lanchinho de proteína embalada pode ajudar a matar a fome a qualquer hora. Os bastões de carne são fermentados e desidratados, então não precisam de refrigeração. Essa marca de pepperoni trabalha somente com carne de porco. Tem uma grande variedade de sabores de acordo com os diferentes temperos. Primeiro, eles preparam a carne crua. Combinam diferentes cortes em proporções específicas para alcançar o nível exato de carne e gordura. O açougueiro coloca a carne no moedor automático. A carne é moída até que atinja a textura ideal para o pepperoni. A carne estava congelada, mas descongelou parcialmente antes de entrar na máquina. O resultado é uma carne caprichosamente moída. A receita do tempero inclui páprica, pimenta caiena, destrose, erva doce e sal. Também houve a adição de nitrato de sódio, um conservante que previne o crescimento de bactérias e dá à carne um sabor defumado. A carne moída é inserida em um mixer. E então adicionam uma cultura de bactérias ácido-láticas, que posteriormente será responsável pelo início da fermentação. Depois adiciona-se a mistura do tempero e uma quantidade pré-estabelecida de páprica líquida concentrada. Eles continuam misturando por alguns minutos, distribuindo os ingredientes equilibradamente. Depois transferem a carne moída do mixer para uma cuba de aço. Viram a cuba de carne sobre uma embutidora e despejam todo o conteúdo. O técnico posiciona um tubo de revestimento de linguiça. Esse revestimento é feito de colágeno. A embutidora bombeia 45 gramas de carne moída para dentro do revestimento. Ela gira o revestimento entre um bastão e outro para formar os gomos. A máquina pendura uma corrente com 25 gomos. O suporte mantém um espaço entre elas para preservar o formato perfeito. Com um tubo de revestimento, pode-se fazer até 100 gomos. Depois, eles fermentam, defumam e secam a carne. Técnicos penduram 25 gomos em cada suporte da defumadora. Então, eles colocam o suporte dentro da defumadora. Primeiro, os gomos são umidificados e aquecidos a aproximadamente 25 graus, iniciando a fermentação. A cultura de bactérias ácido-láticas começa a se alimentar da destrose contida no tempero. Esse processo aumenta a acidez da carne, impedindo o crescimento de bactérias nocivas e produzindo também um sabor fermentado. Depois de aproximadamente 14 horas, eles abaixam a temperatura e a umidade a fim de parar a fermentação. Depois ligam o gerador de fumaça, que foi carregado com lascas de bordo e faia. Os gomos passam por diversos tipos de defumação até que mudem de cor e adquiram um sabor levemente adocicado e defumado. Em seguida, a temperatura é novamente aumentada a fim de cozinhar a carne. Por fim, os gomos passam alguns dias no processo de secagem com umidade e temperatura controladas.
O técnico separa os gomos e coloca 10 unidades dentro de cada bandeja. As bandejas vão para uma máquina de empacotamento a vácuo, que retira todo o ar e lacra a parte superior com plástico. O pepperoni é testado por um laboratório interno antes do empacotamento. Eles confirmam se a umidade contida no pepperoni é suficientemente baixa e a acidez suficientemente alta. Caso a resposta seja positiva, o produto é considerado um alimento não perecível, o que significa que ele não estraga e não requer refrigeração. Quando a mãe natureza falha, um sistema de irrigação por pivô central pode ser a solução. Se você não puder esperar a chuva, esse sistema pode irrigar a sua plantação. Eles são basicamente regadores gigantes sobre rodas que giram em um ponto central de forma circular e lenta. Criados no século XX, os pivôs centrais se tornaram a marca das grandes fazendas. Eles podem chegar a 800 metros de comprimento e cuidar de toda a plantação, garantindo que não haja nenhuma parte seca. Eles projetam cada pivô central de acordo com a necessidade do local a ser irrigado. Depois transformam uma placa de aço achatada em canos para o sistema de irrigação. A placa de aço passa primeiro por diversos moldes e depois por uma série de rolos. Eles encurvam a placa, fazendo com que ela deixe de ser achatada e se torne cilíndrica. Outros tubos amassam o cano para fechar e, então, uma solda por indução automatizada funde as juntas. Uma lâmina de carbono apara o metal da parte soldada. Esse metal é coletado por uma bobina para ser reciclado. Depois disso, eles banham o cano com fluido refrigerante. Um cortador de plasma passa por todo o cano para seccioná-lo em partes de 12 metros. Os canos saem da área de corte e rolam para um setor de espera. Depois que os canos foram inspecionados, uma equipe instala os fixadores. Esses fixadores são soldados nos canos e serão utilizados para ligar um cano ao outro. Em seguida, o soldador usa uma máquina de corte de plasma para fazer os buracos onde ficarão os braços do pivô. Ele solda uma rosca em cada buraco. O cano agora está completo. São utilizadas dezenas desses canos em apenas um sistema de irrigação. Em seguida, um molde corta ganchos de sustentação de aço. Esses ganchos seguram os irrigadores e também garantem a flexibilidade deles enquanto se movem. Robôs soldam placas de montagem e outras peças em um cano, criando uma base para a torre do sistema de irrigação. Depois, todas as peças são mergulhadas em zinco derretido. O zinco endurece quando esfria e dá ao cano um acabamento brilhante e à prova de ferrugem. Então, uma técnica monta a cabeça do irrigador. Ela parafusa um peso ao corpo do irrigador plástico para estabilizá-lo. Em seguida, conecta o bocal de irrigação. Esses bocais são fabricados em diferentes formatos para diversos tipos de utilização. Por fim, ela adiciona o regulador de pressão. O último membro da equipe lubrifica as rodas com sabão pastoso e monta os pneus. O tamanho da roda é selecionado de acordo com as condições do local onde atuará. Esses pneus permitem que o sistema de irrigação gire livremente. Eles enviam as partes do sistema de irrigação para a fazenda. Posicionam os canos no chão da forma como será montado. E colocam todas as peças da estrutura ao lado deles. Em seguida, começam a montagem do imenso sistema de irrigação, iniciando pelos suportes triangulares dos canos. Eles erguem e colocam a base de 2 canos no suporte e aparafusam as extremidades.
Esse procedimento é repetido até que a estrutura esteja completamente montada. Um membro da equipe aparafusa os regadores nas mangueiras. Ele conecta as mangueiras em um suporte em formato de U que sai dos canos. Depois eles montam a parte elétrica. Então carregam as rodas até a extremidade das torres para aparafusá-las. Leva cerca de um dia inteiro para montar o sistema de irrigação por pivô central no campo. Ao conectá-lo a uma fonte subterrânea, o sistema de irrigação bombeia a água para os regadores. Durante períodos de seca, esse sistema de irrigação fornece um longo banho para as plantações nos dias quentes de verão. As luvas fazem parte da história da humanidade há muito tempo. Até a Idade Média, a maioria das pessoas comia com as mãos, por isso, na Roma Antiga, utilizava-se luvas de seda ou de linho para proteger as mãos da comida quente. Hoje, as luvas de couro são utilizadas principalmente para aquecer, mas também como acessório de moda. Essas luvas são feitas de pele de cordeiro de alta qualidade. Os curtumes processam a pele para deixar o couro macio, maleável e resistente. Elas são produzidas artesanalmente na França. Para fazer um par de luvas, o processo começa com um especialista em corte. A experiência no corte é tão importante quanto a qualidade do couro utilizado. Primeiro, ele adiciona água para deixar o couro maleável. Depois, estica a pele em uma única direção. Isso impede que a luva alargue e perca o formato depois que estiver pronta. Ele utiliza moldes retangulares para marcar o couro e depois corta com uma tesoura. Ele faz 2 retângulos, um para cada lado do par. Então estica o couro novamente. O especialista em corte sabe como otimizar a elasticidade natural da pele. Ele intencionalmente deixa um espaço em certas áreas para manter o conforto e elimina a elasticidade em outras áreas para preservar o formato da luva. Utilizando o molde novamente, ele marca e faz o corte final. Esse molde, chamado de trunk, é a parte da luva que cobre a mão. Ele marca o tamanho da luva com um lápis branco. Ele segue o mesmo procedimento para cortar pedaços de couro de onde serão feitas as outras partes da luva. Eles incluem o polegar, as partes que vão entre os dedos chamadas de forchetes e a decoração. Ele usa um molde para cortar. Há um molde específico para cada parte de cada modelo de luva. Há também um molde diferente para cada tamanho. O cortador posiciona algumas peças de couro no modelo trunk e cobre com um bloco de resina para impedir que a prensa cause danos no material. A prensa rapidamente corta as peças. Então, as peças cortadas são enviadas para o departamento de costura. A costureira-chefe faz um molde no papel. Esse molde tem 3 fileiras de costura e 3 aberturas circulares na parte de trás da mão. Ela posiciona o molde no couro e usa talco para transferir o modelo. Ela utiliza ferramentas específicas para fazer as aberturas circulares e perfurar as fileiras de costura. Então, outra costureira costura a luva. Ela começa com as 3 fileiras de costura decorativa. Essas primeiras criam 3 linhas em alto relevo e fazem com que as aberturas circulares fiquem no formato oval. O resto da luva é costurado mecanicamente. A costureira vira o trunk do avesso e costura os forchetes nos dedos. Depois costura o polegar e a decoração do punho. Ela finaliza o punho com um rebite gravado.
Outra costureira coloca o forro de seda dentro da luva. E também forros feitos de cachemir, lã, pele e lã de carneiro. O forro é todo costurado à mão. Ela desvira a luva utilizando uma ferramenta de madeira para colocar a parte dos dedos de volta no lugar. A última costureira veste as luvas num molde aquecido em formato de mão. Ela esfrega o couro de cima para baixo para manualmente tirar as rugas. O empacotador usa um par de luvas de algodão para garantir que o couro permaneça intacto. Essas luvas de couro foram feitas artesanalmente a partir de técnicas centenárias e nada além de uma simples máquina de costura. Agora elas estão prontas para aquecer com estilo até as mãos mais frias.